Pessoal, vou gravar esse vídeo rapidinho para a gente tentar elencar alguns elementos importantes nesse debate da crise do cofinanciamento do SUAS, principalmente pelo financiamento da União. Bem, sem querer entrar nos detalhes, para a gente discutir aqui quais são as possibilidades de debate, a gente só tem que entender que essa crise do orçamento da União é uma crise anunciada ano passado com o congelamento do gasto social, né? As duas PECs, a 241 e a 55, virou a emenda constitucional 95 e a emenda constitucional limitou o aumento do orçamento de um ano a outro apenas pelo reajuste da inflação e utiliza o IPCA como a referência. Então, o que a gente tem hoje dado no Ministério a gente pode localizar duas grandes variáveis como causadoras. Uma é a PEC, porque a emenda constitucional, né, que 95, que fez esse enquadramento do orçamento, limitando, e o outro é o próprio Ministério, que trabalhou de uma forma talvez pouco cuidadosa, os limites dados pela emenda constitucional, porque a emenda constitucional ela tem um impacto avassalador no SUAS ao longo do tempo. A gente tem um fim anunciado em 10 anos. Neste primeiro ano, logo após a aprovação dessa emenda constitucional, teria consequências, mas não tão dramáticas como foram apresentadas pela proposta de lei do orçamento, para o programa, que é o principal programa cofinanciador do SUAS, né? Porque o próprio Ministério trabalhou muito mal as possibilidades de rearranjo interno no orçamento para garantir despesas importantes, vamos dizer assim. Então, a gente tem esses dois elementos, vamos dizer, uma institucionalidade do Ministério comprometida com o cuidado de ter tratado as consequências da PEC no orçamento, tentando mitigá-las, e a outra é a própria PEC. Bem, depois eu gravo um outro vídeo explicando isso melhor. Agora, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Diante da impossibilidade ou do constrangimento real do cofinanciamento da União, a gente tem duas vertentes de debate que têm que ser apresentadas aos gestores municipais, prefeitos e secretários, para serem efetivamente debatidas. A primeira vertente é o seguinte: a gente está ofertando uma política pública para garantir um direito constitucional. Então, primeira coisa, não houve nenhuma alteração nos dois artigos nossos da Constituição que são garantidores desse direito, que são os artigos 203 e 204. A emenda constitucional 95 alterou os artigos que rezam sobre o orçamento público. Então, o direito está garantido na Constituição e existe um constrangimento de garantia desse direito no orçamento. São duas coisas conflitantes. Esse conflito, ele tem a seguinte mediação, vamos dizer assim. As políticas públicas sociais, a gente já sabe que elas são descentralizadas, o município é o ente federativo principal responsável pela oferta de serviços sociais, né? Portanto, assistência social, a gente não tem a menor dúvida, é o município quem de fato oferta e opera as ações da política social, da política de assistência social, do SUAS, né? O que fica na União como uma oferta direta são os dois grandes benefícios, o BPC e o Bolsa Família. A oferta de serviço está no município. Ele tem um cofinanciamento da União, né, que está bem pactuado e com repasse regularmente regular, mas isso já tem um aporte de recurso. A gente tem os governos estaduais numa fragilidade nesse cofinanciamento muito significativa. Vamos entender que são poucos os governos estaduais, poucos os estados que de fato aportam recursos no cofinanciamento da assistência social no município. E a gente tem os municípios sim fazendo muito, tentando garantir a oferta dos serviços à população. Esses municípios, eles estão na relação direta com a demanda. E uma demanda que tem uma garantia legal, ele está garantido na Constituição. Então, quem vai sofrer a pressão da demanda será o governo municipal, né? Essa é a primeira questão que apresenta um desarranjo diante desse constrangimento orçamentário.
o direito está mantido. A oferta de serviço no SUAS é oferta continuada. Essa história de descontinuar serviço do SUAS, fecha CRAS, fecha CREAS, é absolutamente ilegal. A gente pode usar duas grandes referências legais. Primeiro, a própria LOAS, né? Que nos artigos 23 e 24, A e B, ela deixa muito claro que os serviços, por exemplo, do PAEF e do PAEF são serviços continuados e são ofertas que não interrompem. A ideia de continuidade, até muito recentemente, era uma ideia de serviço, tem esse atributo da continuidade, era uma ideia muito mais dos doutrinatários do direito administrativo do que vamos dizer assim, um postulato legal. Mas esse ano, na Lei 13.460, que é uma lei aprovada agora em junho de 2017, a lógica de continuidade do serviço público está explícita na lei. Serviço público não descontinua. PAEF e PAEF são serviços públicos na lei, na LOAS. E a LOAS prevê demais serviços com uma normatização específica, que aí consideram os 12 que estão lá tipificados, enquadrados nessa normatização específica. Não existe a possibilidade de um gestor público municipal fechar um CRAS, fechar um CREAS, e entender que ele não está cometendo uma ilegalidade. Isso tem que ser dito, repetido, isso tem que ser mencionado no Ministério Público, os atores do Ministério Público têm que começar a se posicionar para a gente fazer e garantir um direito à sociedade. Inclusive os próprios usuários, eles têm que entrar na cena, entender o que representa a descontinuidade dos serviços e fazer com que isso se efetive a partir de uma lógica, de uma cultura, de uma introjeção, de que eles são cidadãos e que eles podem e devem acessar esses serviços quando eles necessitarem e que o poder público é obrigado a fazer essa oferta. Isso tem que ficar muito claro. Então, diante desse posicionamento assertivo em defesa de continuidade de serviço público, a gente tem que ir para um outro polo de discussão, é o seguinte: o município vai arcar com essa conta? A União vai lá, cria um constrangimento orçamentário, aprova uma emenda constitucional terrível, horrenda, daquela que a gente de fato tem que a todo momento levantar, apontar, ela é a causa de todo esse problema, a emenda constitucional 95, cria essa inviabilidade de garantir e de se manter um pacto federativo de cofinanciamento das políticas públicas, e aí não vale apenas para assistência, né, tanto a educação quanto a saúde, né, inclusive na emenda constitucional 95, o último artigo dela é desvincular a receita da União para a saúde, então a saúde também está na berlinda. Só que provavelmente o Ministério da Saúde, a capacidade institucional de perceber o remanejamento do orçamento para o ano que vem foi muito maior do que a do MDS, né? Então a gente tem uma situação que a emenda constitucional nos colocou, que coloca a União em conflito no Pacto Federativo. Os governadores estaduais e os prefeitos nos municípios vão bancar as políticas públicas sociais com uma baixa, vamos dizer, financiamento da União? É isso que está dado? Os direitos constitucionais não foram revogados. Então, assim, o que tem que ser pensado, ser dito ao prefeito, ao gestor, assim, olha, cai a ficha, vai explodir na sua mão a bomba. Porque são vocês que são os ofertantes, a população vai bater aqui na porta. É a população que vai votar, a população que reconhece a gestão pública como eficaz, não eficaz, ela está aqui no município. E se o município não entrar de fato, levantando a questão do debate do cofinanciamento da União e do Pacto Federativo em relação à oferta dos serviços sociais, os municípios que já estão numa situação absolutamente complicada, vai ficar numa situação pior ainda. O caos está próximo. E esse cenário a gente tem que desvelar. Não pode fechar serviço, ponto. Fechar serviço é ilegal, o Ministério Público pode ser acionado, deve ser acionado, porque o serviço tem que ser mantido na oferta. Não tem cofinanciamento, não tem condição de manter serviço ofertado, que vá fazer o debate com os
pares, com os entes federativos, com os governadores, com o envolvimento do legislativo municipal, estadual e federal nesse debate, para entender que a oferta e a garantia de direitos, principalmente sociais, passa pelo cofinanciamento dos 3 entes federativos. E aí, esse é vamos dizer assim, a linha que a gente tem que dar nos nossos debates municipais para poder fortalecer, adquirir musculatura, força política para a gente fazer um enfrentamento da avassaladora emenda constitucional 95. Até mais.